Bom dia, people! Estamos no clubinho, nosso clube devocional 659 da matina. Bom dia, Roquelle, bom dia, Robs, Mams, beijos, bom dia, Fátima Souza, Ellen de Paula, bom dia, estamos todos aqui, Lurdeca, meu amor, minhas minas. Bom dia, gente! Como vocês estão? Eu tô aqui tomando um cafezinho, tomando um descafeinado. Como é que vocês estão, babies? Tudo bem é por aí? Gente, olha o que eu tô lendo. Olha o que eu tô lendo. Olha o que eu tô relendo. E aí, tamo no propósito? Tamo? Então, os entendedores entenderão como vocês estão. Bom dia, Rita, minha amiga do coração. Ainda nos encontraremos face a face. Valdete, Denise Miranda. Também tá lendo, Rô? Ó, tu tá na frequência do Roma Sistêmica. Esse é um livro tarefa do nosso curso. Tamo junto, tamo no propósito, né, Fátima? Que show! Muito feliz, muito feliz. Como vocês estão nessa manhã maravilhosa? Como estamos todos? Radiantes? Vocês sabem que Roquelle, faz parte da nossa de uma das tarefas. Nós vamos ter um seminário, né, sobre esse livro com as nossas alunas. Elas vão dar aula sobre isso. E vocês serão convidados. Todo mundo que quiser participar, que quiser assistir, né, vai poder assistir. Vocês vão ver essas meninas maravilhosas que estão se empenhando para ir para o próximo nível, né, se tornarem terapeutas líderes, fodas e quem sabe, inclusive, né, entrar numa parceria com a nossa clínica. Elas estão aí conosco no Roma Sistêmica, trabalhando fortemente para entender aí o seu chamado, entender o seu propósito, ficar cada vez mais firme, né, e tendo ferramentas aí para irmos para um próximo nível. Rô, bom dia, bem-vinda também. Vocês são incríveis, maravilhosas, e eu estou muito feliz da gente estar aqui. Antes da gente... Aliás, a gente já começou o nosso devocional, né? Mas eu senti hoje de tirar uma cartinha do Oráculo da Mulher, né? Ainda que existam homens aqui com a gente, né? Nosso grande público é feminino. E eu resolvi tirar uma carta, né? Pra gente... começar a nossa manhã com uma reflexão sobre a energia do feminino em nós, né? Então, eu tô aqui embaralhando e trazendo a frequência do nosso devocional, aqui do nosso grupo, que mensagem que o universo, né, que Deus tem para essa turma. A Roquelle falou, sou grata, depois vou assistir teu aulão de ontem, não pude assistir ao vivo. Menina, foi bafo aquela aula de ontem, até eu gostei. Eu sempre gosto, mas ontem eu achei muito bom, quer dizer, porque eu sei o que tá para vir, a próxima não deu tempo de falar tudo, e pega o papel, pega a caneta e prepara, porque tá aulão, tá The Books on the Table, é o livro sobre a mesa, o livro aberto. Vai lá e aproveita, meu bem, tá bom? Bom dia, Regininha. Estamos aqui então agora, né, com o nosso Oráculo da Mulher e vamos então mentalizar aqui uma frequência, uma energia, um conselho, uma leitura, né, sobre esse grupo, sobre esse momento. Isso não é adivinhatório, né? Nós estamos aqui nos frequenciando com uma mensagem. Então, vamos também cuidar do nosso feminino. Então, vamos lá.
Vamos lá. Vou tirar uma cartinha aqui para nós, cortando o nosso oráculo. E vamos lá para uma mensagem nesta manhã tão radiante para nós, para nós outros. Ilmara, bom dia, Beloca! Meninas do meu coração, estamos aqui. Oh, vocês estão ouvindo Gaia, gente? Dá para ouvir daí? Gaia tá demais. Vou tirar aqui uma carta do nosso grupo. Olha que linda a carta. Olha que show. A carta que saiu foi Lealdade entre Mulheres. E eu vou ler para vocês essa poesia de carta. Lealdade entre mulheres. Então, presta atenção nessa frequência, se liga no Paranauê da coisa, né? Bom dia, Beloca. Bom dia, Maroca. Dione, amores meus. Então, a carta que saiu para essa manhã foi Lealdade entre Mulheres. E eu pedi uma frequência, eu pedi uma carta, eu pedi algo relacionado ao nosso devocional matinal, né? Ao nosso grupo, ao que nós vamos fazer aqui hoje. Então, se liga aí na mensagem. A lealdade entre mulheres só pode acontecer a partir de um determinado estado de consciência. Para ser leal, é preciso saber desmontar as armadilhas sistêmicas antes que elas nos manipulem ou nos afastem umas das outras. Ser leal é estar com, ao lado de, é substituir-se a, quando necessário. Ser leal é dar a mão, acarinhar, proteger, por acima de tudo, amar, acarinhar, na alegria, na celebração, mas em especial na hora amarga, na hora da dor, na hora do desamparo, de forma consequente, continuada e firme. Não episodicamente, por capricho ou impulso momentâneo, mas por uma corrente subterrânea, anímica, um fundo comum, um laço sagrado, ligado à própria essência da vida. Ser leal é ser fiel, franco, com uma enorme delicadeza interior. Eu estou muito feliz que essa carta veio como frequência para o nosso grupo, para o nosso dia, né? E tá falando de algo que é sonho do meu coração. E eu achei muito interessante porque essa carta tem muito a ver com a aula de ontem, que nós estamos com essa abordagem sistêmica, né? Sobre os conteúdos. E aqui diz assim, você só consegue sair das armadilhas sistêmicas através da consciência. Quanto mais inconscientes nós somos, mais inimigos uns dos outros nós somos. Quanto mais inconsciente nós somos, mais somos levadas como mulheres, né, a um processo de disputa, a um processo de destruição mútua, a um processo de que só pode haver uma mulher que brilha, só pode haver uma mulher que se destaca, uma que é a mais bonita, que é a mais sedutora, que é a mais prendada, né? Então, que é a melhor mãe, que é a melhor profissional. Então, essa carta é muito necessária para que se possa trabalhar em grupo. Bom dia, Sherlocka do meu coração. Então, eu sou aquela que toma um gelado e toma um café. Então, essa carta fala desse sonho que eu tenho, né? De viver isso, de viver de forma coletiva a vida espiritual, a vida profissional, né? Onde a gente possa, de fato, empoderar no sentido de que todas possam manifestar o seu poder supremo sem que esse poder precise ser abafado ou destruído pelas outras, né? E aí,
tem um recado assim que diz: nunca assentes a tua fidelidade ao trem na submissão ou na condescendência. Não queiras apenas agradar, isso falseará teu laço. Apoia, conforta, ajuda aquele a quem queres bem, mas não ocultes o teu sentir. Tenha coragem de dizer não, num abraço aberto à tua amiga. Só podes ser leal a alguém se o fores, em primeiro lugar, a ti mesma. Então, eu trago essa reflexão para você. Você tem sido leal a você mesma? Ou você, para cultivar amigos, né? Para ter as pessoas ao seu lado, ou para participar de um grupo, você tem dito não a você, né? Você tem feito coisas que você não deseja. Esse é um processo, né? Que a gente estava ontem, nós falamos bastante disso, né? Desse amor infantil, né? Desse amor cego, que é o amor onde eu me torno uma pessoa infantilizada, nesse amor que não se manifesta, que não diz a verdade, né? Que bota tudo debaixo do pano, que trabalha em cima do que eu falei ontem da paz podre, né? Então essa paz podre, ninguém fala, ninguém resolve, ninguém se coloca. E aqui está falando sobre amizade, está falando sobre lealdade entre mulheres, está falando sobre ganhar essa consciência para sair dessas armadilhas sistêmicas que nos manipulam e nos afastam umas das outras. A Bela colocou aqui: não ocultes o teu sentir. Isso é muito forte. Nós não podemos ocultar o que nós sentimos, nós podemos falar em amor. Eu gosto muito, né? Eu sinto que tem pessoas que lidam comigo e que, por conta dos seus próprios traumas, das suas próprias dificuldades com autoridades, com suas mães ou com outras experiências ruins que tiveram, elas lidam comigo com os medos que elas têm na sua própria imaturidade. Então, às vezes, elas têm medo, elas acham que eu vou brigar, que eu vou me aborrecer por qualquer coisa, né? Quando não percebem que estão fazendo uma transferência, né, dessa inconsciência sistêmica que elas têm sobre si mesmas. Porque as relações são... E se eu fosse brava, e se eu fosse má, e se eu fosse essa pessoa carrasca, essa pessoa não devia nem querer estar do meu lado. Percebe? Então, quando uma pessoa acessa... Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Quando uma pessoa acessa uma autoridade ou alguém que está numa posição de liderança, de igual para igual, respeitosamente, né? Entendendo que não existe essa coisa, nesse momento eu lidero, no outro momento você lidera, no outro momento é o outro que lidera, cada um vem com as suas ideias. E aí a gente vai costurando essa colcha de retalhos amorosa, né? Que vem através de um nível de consciência, entendendo a função de cada um naquela relação, naquele momento, naquele projeto. A gente vai conseguindo colaborar em amor para que tudo aconteça. E não há medo. Nós não navegaremos na energia do medo nem da falta. E olha, gente, como né, incrível. Essa carta vem e ela tem tudo a ver com o que eu trouxe. Para o nosso devocional de hoje, vocês vão ficar de cara, né? E uma coisa que é importante, né? O verdadeiro amor, a verdadeira maturidade tira de nós todo o medo de sermos quem nós somos. Nós podemos ser, né? Quando nós amamos a nós mesmos, respeitamos os nós mesmos, respeitamos os nossos nãos, os nossos sims, nós conseguimos nos amar e amar aos outros em total harmonia e respeito, né? Sem medos, sem receios, sem colocar o outro numa posição de ou meu salvador ou meu algoz. Por quê? Porque eu não quero amadurecer e tomar as rédeas da minha própria vida. Eu não quero tomar decisões. Eu quero que sempre seja o outro a me impelir a sair de um emprego, a entrar no emprego, a romper um relacionamento, né? Então essa imaturidade emocional
leva essa pessoa a querer sempre estar na sua inocência, né? Então eu sou inocente, eu não faço nada errado, é o outro que faz. E nisso não consegue fazer vínculos, não consegue gerar lealdade entre as pessoas. Você não consegue realmente ter relações de igual para igual, relações afetivas. E é isso que essa carta está falando. Cultivem essas relações de igual para igual, afetivamente claras, né? Sejamos límpidos e claros com o nosso sentir. Precisamos falar as verdades sobre nós mesmos. E quando precisarmos falar sobre a verdade que nós precisamos entregar para os outros, uma crítica, um conselho, que façamos isso em amor, né? Porque sempre é bem recebido. Quando as pessoas estão maduras, conscientes, elas recebem em amor essa crítica, elas recebem em amor esse conselho. Elas não se sentem ofendidas na sua magnitude, né? Até porque não existe isso. Existem funções momentâneas. No momento eu sou mãe e aí eu sou líder daquelas crianças. Num outro momento eu faço parte de um time onde eu sou liderada. Num outro momento eu estou, enfim, na minha casa de praia e ali eu estou liderando todas as pessoas que estão chegando, porque a casa é minha, então a função é minha de dar o comando. Entende, gente? São só posições momentâneas, dependendo da função, mas somos todos iguais nesse baile da vida. Precisamos aprender a nos relacionarmos com sincera e franca gratidão, né? Podendo dizer exatamente tudo o que nós sentimos, para que essa lealdade entre mulheres possa existir, para que a gente possa ser consciente e maduro sistemicamente, para encontrarmos os outros ou a outra, né? Ou as outras, e que a gente possa fazer uma troca amorosa, justa, respeitosa, né? Então, é muito bom isso. Eu achei muito interessante essa carta, é muito, muito, muito forte. E aí eu trago agora para vocês, né? Aqui, vamos naquilo que eu preparei para o devocional. Eu tô de cara com essa carta, gente. Tô de cara. Vou até tomar um golinho de café. Vou tomar um golinho de café, porque eu sou filha de Deus. E vamos lá. Eu trouxe um versículo de Eclesiastes 4, 4.4. Percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. O homem, e isso aqui é uma frase, né, de Thomas Carlyle. O homem sem propósitos é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. O que essa frase tem a ver com perceber que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja, de Eclesiastes? Então, isso está falando sobre a necessidade de uma direção. Uma pessoa que é dirigida, né, pela inveja, que corre atrás do sucesso pela inveja, e aqui está sendo uma exortação, é um pequeno pedaço, tá, que vem falando de todo um contexto. Eu tirei essa frase do contexto, mas eu vou trazer o contexto para vocês. O contexto em que existia um conflito, né? E é um conflito entre quê? Entre pessoas que tentam destruir algo que outras pessoas estão trabalhando fortemente para construir. E por que essa tentativa de destruir? O que acontece, né, no coração das pessoas, nesse oculto desse coração, quando a gente está falando aqui dessa inconsciência, dessa imaturidade sistêmica? O que acontece? Eu vou trazer várias direções diferentes, tá? De que forma, não só da questão da inveja, tá? Eu vou trazer várias situações aqui para vocês entenderem. Uma pessoa que tem inveja, ela não se sente capaz de gerar ou de gerir os seus próprios sonhos e projetos. Na verdade, ela nem sabe quais são os seus sonhos e projetos. Então, quando você pega uma pessoa que sente inveja do que você tem, ou se você é a pessoa que sente inveja do outro, que não consegue olhar para o sucesso do outro e se alegrar, que você não consegue promover, né, o outro. Gente, eu não estou falando aqui do terapia em ação, não. Estou falando que isso acontece. Eu queria que vocês refletissem na própria vida de vocês.
né? Muitas vezes a gente gosta de um conteúdo, a gente assiste uma aula e a gente não curte, a gente não compartilha, a gente não divide, porque a gente fala assim, caramba, eu também sou terapeuta e eu não vou promover. Por mais que eu goste, assim, eu admiro isso aqui pra caramba, mas eu não vou promover, né? Eu não sei com quem que eu tava falando ontem. Ah, foi uma das minhas assistidas, a gente estava falando e ela é parceira grau 1 do Espaço Humanidade. E ela estava falando, nossa, tem tanta coisa legal acontecendo, mudou muita coisa, a Andresa está mais próxima, a gente está tendo várias reuniões e está sendo super legal. Cara, eu fiquei tão feliz, né? Por quê? Porque eu admiro essa mulher, porque eu aprendi muita coisa ali, porque ela é um modelo para mim. E os modelos, eles não são perfeitos. A gente vai olhar e vai falar assim, eu não acho isso aqui tão legal, mas isso aqui é legal, né? Então, o que nós temos que fazer é olhar com carinho, né, para o sucesso, para os erros e para os acertos das pessoas, com tanta generosidade, que a gente possa entender que é com essa régua, com essa mesma régua amorosa, né, que nós precisamos olhar para o outro, porque essa energia emanada, ela volta para você em carinho e amor. Nós precisamos, eu sempre falo assim, eu honro a Andresa Molina como a pessoa que me fez olhar para mim de uma forma holística, né? Tava tudo aqui, mas o curso dela despertou em mim uma sensação de que eu podia fazer diferente, de que realmente eu podia dar uma virada na minha vida. Não foi um coach, não foi um curso de finanças, não foi um curso de gestão do tempo, não foi um curso de desbloqueio emocional, foi o humanoterapeuta. Essa metodologia incrível, né, que eu faço questão de honrar em todos os lugares e dizer para todo mundo que eu tenho orgulho de ter feito essa formação, né? Ela mudou a minha vida. E aí, a partir dessa mudança, a gente vai honrando pelo caminho as pessoas, né, que fazem parte desse nosso evoluir, que fazem parte desse nosso crescer, que fazem parte, mesmo que futuramente aquilo possa não fazer mais parte do seu dia a dia, mas sempre fica no seu coração, né? Aquela gratidão, aquela sensação de que através daquela troca você pôde crescer, através daquela troca, mesmo dentro das coisas que você não acha tão legal, que você acha mais legal, você pôde crescer e aprender com aquela pessoa que naquele momento foi um mestre para você, ou foi um exemplo, ou foi uma pessoa que você falou assim, caramba, olha essa potência aí, né? Importante isso, honrarmos o que nos traz a vida. Exatamente, Raquel. Isso é em todo o processo da nossa vida. Isso é pai e mãe, né? É a nossa ancestralidade. Ainda que tudo não tenha sido do jeito que a gente sonhou, a gente precisa olhar para trás e honrar, né, todo o nosso percurso, nosso caminho, aquilo que a gente recebeu, para que a gente não deseje o sucesso pelo sucesso, para que a gente não deseje destaque para passar na cara dos outros, né? Aquela coisa assim, vocês vão ver, eu vou ter sucesso, eu vou chegar lá, e eu vou isso, e eu vou aquilo, para se separar. Obviamente que num processo de ganho de consciência e crescimento espiritual, crescimento emocional, muitas vezes nós vamos nos separar, né? Mas essa separação amorosa, afetiva, que fica com esse carinho, uma separação madura. Por quê? Não é uma separação por rechaço, mas uma separação porque é um momento né? É um momento de seguir caminhos diferentes, de construir uma estrada, né? De se identificar com aquilo que mais faz sentido para você. E aí você segue um caminho diferente, mas não é um caminho de separação, de ruptura. Não é um caminho onde quando eu tenho esse amor imaturo, esse amor infantilizado, para eu seguir o caminho eu tenho que romper, eu tenho que criar uma treta, né? Eu preciso tretar com a minha mãe, eu preciso tretar com o meu líder, eu preciso dizer, então, não, agora eu quero ter a minha mentoria, então eu tenho que falar mal da Andresa Molina porque eu não posso. Mentira, mentira, né? Isso é o maior sintoma da sua infantilidade emocional, da sua infantilidade espiritual, de que você não entendeu nada,
né, sobre Deus dentro de você, que você não entendeu que você é um, que todos nós somos um, que você é parte do corpo, assim como todas as outras pessoas. Existem partes funcionais, existem partes disfuncionais, existem partes que são cancerígenas, existem partes que estão inflamadas, existem partes desse corpo que estão com um espinho dentro, né? Pensa no corpo como todo um corpo, né? Você como todo um sistema. Quantas milhões de células tem em você? Então, cada parte, tem partes do seu corpo que estão super estabilizadas e estão super sadias. Tem outras partes do seu corpo que não estão. Você pode estar super bem e estar com uma infecção no olho. Então, o olho, as células do olho não estão bem. Elas estão disfuncionais. O resto do corpo tá, né? Então, esse processo de compreender que a humanidade é um corpo, né? E nós somos um corpo e que tem partes desse corpo que estão saudáveis, outras partes que não estão saudáveis, você precisa fazer a escolha, né? Se você quer estar saudável, espinhos saltando por serem olhados. Regininha, jura? Tá saltando espinho aí? Eita nós! Bora escangalhar esses espinhos tudo. É isso aí. Nós não precisamos negar as origens, nós não precisamos negar as nossas escolas, nós não precisamos negar nenhum legado anterior. Nós precisamos honrar os legados e sermos revolucionários, né? E transformarmos, evoluirmos dentro do processo, mas sempre nesse processo de honra, né? Então, não sermos esses homens e mulheres vazios que correm atrás do sucesso pelo sucesso, do sucesso para provar alguma coisa para alguém, né? Então, eu coloquei aqui para vocês. A vida de todo ser humano, ela é dirigida por algo, né? Deixa eu ver aqui o que a Raquel falou. Essas partes não saudáveis têm que ser olhadas mesmo e cuidadas para esse corpo sarado. Exatamente, é isso por aí. Exatamente. Gente, eu enchi o saco das meninas do Ressoar, que elas ficam exatamente. E quem é que trouxe esse vício de linguagem? Pro negócio tudo. Fui eu. A pessoa fica exatamente o tempo todo. Aí depois eu vi elas falando, né? Olha aí a entrave no olho do vizinho. Eu falei, gente, elas não param de falar exatamente. Aí eu fui rever uns videozinhos meus. E o que eu vi? Quem que é a pessoa que fica exatamente o tempo todo, né? Então é o vício de linguagem. Pessoa doida. Então, a vida de todo ser humano, ela é dirigida por algo, tá? E o que é dirigir? Ela é guiada, controlada, direcionada, né? Se você está dirigindo um carro, né, batendo um prego ou chutando uma bola, naquele momento você está guiando, controlando e dirigindo aquela ação, né? E aí eu queria perguntar para você, nesse momento, o que é que está dirigindo a sua vida, né? O que está dirigindo a sua vida? Nesse momento é possível que você tenha um problema, uma urgência, né? Que algo esteja determinando e dirigindo o seu dia a dia. Pode ser uma lembrança dolorosa, um temor, uma crença, né? Pode ser que uma crença consciente ou uma crença inconsciente esteja te dirigindo, né? Podem ser centenas de circunstâncias, valores, emoções, né? E eu vou trazer para vocês, a gente tem falado disso, mas eu vou trazer 5 emoções mais comuns que podem estar dirigindo sua vida. Uma é estar sendo dirigido pela culpa, né? Então, muitas pessoas passam a vida inteira fugindo dos seus remorsos, ocultando suas vergonhas, fugindo das suas culpas, né? Dirigidas pelas culpas, elas são extremamente manipuladas pelas suas memórias, pelas suas lembranças, né? Pelos seus erros, né? Essas pessoas permitem que o passado controle seu futuro. Então, uma pessoa que é direcionada pela culpa, que a direção da vida dela é dada por processos, por emoções de culpa, ela está sempre no passado.
ela está sempre punindo a si mesma, ela está sempre sabotando o seu próprio sucesso, ela está sempre desejando aquilo que ela não tem, porque ela não consegue gerar essa vida em si mesma, né? Então, voltando aqui, né, dentro da nossa visão aqui, que nós estamos falando um pouco da Bíblia, trazendo alguns versículos para vocês, eu trago. Quando Caim pecou, a sua culpa se afastou da presença de Deus. Então, por que eu estou falando disso? É muito nítido, eu estou trazendo versículos que mostrem para vocês o que eu estou falando. Quando eu me sinto culpado por algum erro que eu cometo, né, eu me afasto de Deus. Eu me afasto da possibilidade de gerar vida em mim, de ter uma vida minha, porque a culpa fica me jogando lá naquela recorrência, naquele passado, naquela falta, e eu não me sinto digno de manifestar a minha divindade na terra. Eu falo, eu não sou digna de ser a manifestação de Deus aqui. Eu não posso manifestar o meu divino. Eu não posso prosperar. Eu não posso ser abundante. Eu não posso ser abundantemente feliz. Porque eu sou culpada, eu sou condenada ao passado. O meu passado me condena e eu vou então estragar todo o meu futuro, né? Então, o versículo de Gênesis 4:12 diz: você será fugitivo errante pelo mundo, né? Por quê? Porque essa é o salário do erro, o salário do pecado é a morte. Então, é uma linguagem assim forte, né? Mas vamos traduzir. O salário do pecado é a morte. O salário das minhas manifestações não virtuosas, do meu egoísmo, do meu medo, né? Do meu orgulho, da minha luxúria, né? A gente estudou isso, a estrela setenária, né? Que fala dessas frequências que podem se transformar em virtudes, mas enquanto elas estão polarizadas no negativo da nossa alma, elas se apresentam como, né? Como pecados, como esses 7 pecados. Então, a partir do momento em que eu me conecto com essa energia de dor, de pecado, eu me desconecto do divino em mim, eu me desconecto de Deus, eu paro de falar com Deus, eu paro de caminhar com Deus, né? E esse é o estado da maioria das pessoas. Hoje em dia, andar pela vida sem conexão com o seu divino e automaticamente sem conexão com o seu propósito. A Regina colocou, gerando padrões de pensamento. Se eu vou errar, eu não consigo. Gerando é um looping, né? Porque eu me separo do divino que habita em mim, eu me separo, eu acabo perdendo o sentido de propósito, né? Porque eu me condeno a uma vida sem sucesso, uma vida infeliz, uma vida sem afetos. E essa culpa me prende nesse passado, me condena. Eu fico condenada por conta da culpa, né? E carregamos a culpa desde então, tudo porque achamos que poderíamos sermos sem Deus. É exatamente isso. A gente acha que, eu acho que na verdade ninguém acha que pode ser sem Deus, né? Eu acho que todo mundo que entra nessa cilada, cai na cilada do orgulho de dizer... tá bom, já que Deus não quer papo comigo, eu também não quero saber dele. Sabe a dor da rejeição? É de sentir-se rejeitado, de sentir-se que não é digno. Então se Deus não me quer, eu também não quero ele, né? Porque todo mundo quer Deus. Não importa o nome que você dê. Se é o divino que habita em você, se é o encontro com o seu ser essencial, não importa. Todos nós queremos fazer parte. Todos nós queremos voltar para casa, né? E voltar para casa é estar com Deus. Essa separação, ela tem muito a ver com o sentido de não se sentir digno, né? Lá naquele tempo em que ocorreu a primeira desobediência. Sim, Roquelle, isso é fato, mas ali o que acontece? Ali aconteceu, e eu falei disso ontem, eu não sei se você escutou a live de ontem, né? A separação se dá por uma desobediência, né? Que desobediência é essa? Que na verdade, tudo isso são figuras de linguagem, né? A gente está aqui trazendo como figura de linguagem porque a gente não está aqui trazendo uma fé religiosa, a gente está trazendo
os textos para que a gente analise e traga para a nossa vida, independente da religião que eu tenho. Quando Adão e Eva, né, então a humanidade daquele momento andava ao lado de Deus todos os dias, tinha esse acesso direto, não haviam culpas, né? Porque Deus só disse assim, olha, não experimenta isso aqui, não come a árvore, essa árvore daqui do conhecimento, essa árvore aqui vai embolar sua cabeça, né? Isso aqui é muito legal, tem muita coisa engraçada aqui, interessante, mas você vai perder a sua intuição, a sua conexão direta comigo. Faz o download comigo. Não tenta acessar sozinho isso aqui, né? Que você vai se embananar. Você ainda não tem maturidade. Só que, como eu disse, a nossa batalha é no campo da mente. Então vem na figura, né? Tô botando aqui entre aspas pra gente entender. Na figura da cobra, a analogia dessa energia que é rival à energia de Deus, que é a energia da rebeldia contra Deus. O que é a energia do diabo? É a energia que é rebelde ao divino, que se rebela contra o divino, que não quer caminhar com Deus, né? Que diz assim, eu não preciso disso, né? Eu não quero saber de você. Então essa energia, ela vai lá e no campo da mente faz uma batalha, diz, por quê? Você não precisa de Deus para nada. Você não precisa de nada disso. Vai lá e come dessa árvore do conhecimento aí que você vai ser tão grande quanto Deus. Você entende que tudo está relacionado com eu querer ser o que eu não sou e ser do tamanho que eu não tenho. Essa rebeldia está ligada com eu querer ter o tamanho que eu não tenho, não querer me sujeitar, né? Porque muitas vezes eu sinto medo de ser abandonado à revelia, à minha própria sorte. Então eu quero ser independente, né? Percebendo, opa, dei um chute aqui, que essa independência é impossível, que nós dependemos uns dos outros todo o tempo, né? Então, quando há separação, quando o homem vai lá e come dessa árvore do conhecimento e perde a batalha no campo da mente, no campo da tentação da mente, de ser independente, de ser separado do divino, de ser separado de todos os outros, de ser separado, quando a mente vem e fortalece essa questão do eu sou o indivíduo, eu em mim, tenho tudo em mim, não preciso de nada nem de ninguém, então esse processo de medo, né, de não pertencer e esse erro, fazer aquilo que não é divino, né, que não é a vontade do divino para a sua vida, faz com que você, então, entre num processo de culpa. Você vai querer conquistar o que você quer à força, né? Então, aí eu caio na inveja, eu caio no orgulho, eu caio em todas essas emoções que fazem com que eu não consiga as minhas bênçãos naturalmente. Eu vou tentar arrancar aquilo que eu quero, não aquilo que é meu propósito, né? Não aquilo que está ligado com a minha função. É por isso que a gente fica na culpa, porque a gente fala assim, eu não devia ter feito isso. E aí vem a culpa. Então essa direção da culpa, ela vem dentro desse cenário, né? Então eu quis uma coisa que não era meu, ou eu tive uma ação que eu não deveria ter tido, e isso me causou separação do divino. Isso me separa de Deus. E quando isso me separa de Deus, eu me sinto só, eu me sinto órfão. E eu fico voltando naquele passado, me culpando, não entendendo a misericórdia de Deus. Deus é justiça, mas Deus é amor. Dentro de nós existe a balança da justiça e a balança do amor. São essas duas energias que equilibram sistemicamente uma família, uma empresa. Tudo é equilibrado sistemicamente por essa balança, justiça e amor. Um pouco de justiça e um pouco de amor. E às vezes manifestar amor é deixar que a justiça aconteça. A gente pensa nos filhos, né? Então, seu filho faz um monte de besteira. Você não gostaria de colocar ele no castigo, mas você precisa castigá-lo. E aí você vai tirar o videogame, desculpa, ou a criança não vai poder sair naquele dia para brincar, né? Então, você vai fazer uma restrição de benefícios, né? Por quê? Porque a pessoa precisa refletir sobre os seus atos, mas você não vai deixar ela de castigo a vida toda. Você vai tirá-la do castigo e aí ela vai zerar, você vai zerar o game. Vai embora, vai viver sua vida. Isso são as relações saudáveis, é assim que deveria ser, né? Então, eu te educo, então eu te restrinjo
E é assim que Deus faz com a gente. Ele traz uma restrição, né? Não é o Deus de fora, né, gente? É a própria balança da justiça que habita em nós. Ontem a gente falou sobre a justiça do clã. Assiste a live de terça, que tá bafo. Então, essa justiça que mora dentro de nós, ela vai equilibrar sistemicamente. Só que se eu fico presa nesse looping de separação, eu vou ficar dentro desse processo eterno de culpa, né? E não foi isso. Não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para isso que a balança precisa ser equilibrada, né? Não é para isso que você acaba tendo alguns tipos de restrições, né? As restrições que acontecem são consequências, é causa e efeito. Eu faço uma coisa, aquilo tem um efeito, né? Então tem uma causa e tem um efeito. Então, quando você entra nesse processo de ser um fugitivo errante pelo mundo, que está em Gênesis 4:12, você entra num processo de andar pela vida sem propósito. Uma pessoa culpada, ela não tem propósito, ela não se sente digna nem de ter um propósito. Então, faz essa reflexão. Em que áreas da minha vida, né, eu não estou conseguindo olhar para o futuro, né? Não estou conseguindo largar a culpa. Eu estou presa em algo que eu fiz, que eu abominei, que eu me senti mal, e eu estou presa naquilo, né? A Bela falou, a inveja vem do olhar para o externo. Sim, a inveja vem do olhar para o externo e do senso de incapacidade de gerar vida em mim, né? Então, muitas vezes eu tô aqui falando e né? Mas se você prestar atenção e olhar no fundo do olho daquela criatura, ela não acredita nela mesma. Chega uma hora que a casa cai. Porque ela não consegue sentir que ela é aquilo que ela é. Porque ela é, né? E ela acha sempre que o outro faz melhor, que o outro é melhor que ela. Isso é importante. E aí, eu queria trazer para você, né, alguns exemplos ali, né? Deus não olha para as pessoas, o divino não olha para você pelo tanto de coisa boazinha que você fez, né? Os maiores heróis das histórias que contam na Bíblia são homens miseráveis, carentes, cheios de dor e falhos como você. O que eu acho muito legal das histórias da Bíblia é que o único que é demonstrado como perfeito é Jesus, como um homem perfeito. Todos os outros profetas, reis, guerreiros, influenciadores, né? Professores, mestres, sacerdotes, todos são falhos. Todos peidaram na farofa em algum momento, escorregaram no tomate. Mas o coração deles era um coração quebrantado. O que é o coração quebrantado? É um coração que se arrepende, pede perdão, perdoa o outro, se perdoa, zera o game e parte para a vida. Imagina se Moisés, se Davi, se Gideão, né, fossem ficar presos nos erros que cometeram nas suas vidas. Eles não teriam. Moisés não teria guiado o povo pelo deserto por 40 anos, né? Davi não teria sido o homem segundo o coração de Deus, apesar dele ter feito tanta besteira e passado por tanto sofrimento. Eu sempre falo de Davi como um grande exemplo, né? Davi era um homem pequeno, né, que enfrentou um gigante, foi coroado rei, foi um homem de muitas glórias, que levou o povo judeu a um nível estratosférico de poder, né? Foi um homem justo, porém ele caiu na lascívia, ele desejou a mulher de um dos seus generais, e ele bota esse general na frente da guerra para ele morrer, para ele poder se apossar da esposa daquele homem, né? E sobre ele caiu uma maldição, que ele perdeu filhos por conta dessa situação. Mas ele zerou o game e falou, ok, eu vou continuar.
Ele zerou a culpa, né? Então ele foi lá, fiz besteira, gente. Fiz uma besteira enorme. Ele se prostrou diante do divino e disse: eu errei. Eu fiz besteira, né? E eu sei que com isso ele mesmo, a balança da justiça interna dele foi lá e disse: eu vou perder, eu sei que vou perder meus filhos, né? Então ele foi lá e perdeu 3 filhos. Esses filhos morreram, né? Não vou entrar muito em detalhes. E aí é o sistema se equilibrando, né? Ele, a balança da justiça dele ali dentro, né? Então, só que acabou aquilo, ele falou assim: chega, já paguei minha dívida, acabou, eu vou fazer diferente. E ele seguiu a vida dele, né? Seguiu a vida dele, foi em frente. A Fátima falou: nossa, caíram fichas de como estou e estava presa nas armadilhas sistêmicas da família, honrando minha ancestralidade. Ó, essa ficha caída, é disco voador. E a Roquelle: mas sempre podemos resetar, sempre. Então, a culpa é uma das piores, porque a culpa te traz esse senso de impossibilidade, aí você começa a entrar na inveja. E aí você não sai nunca mais da culpa, porque você vai e sente inveja, aí você tenta destruir o outro, porque você não se sente capaz, você não se permite, você não se dá permissão, e aí você sabota o outro, e aí você entra nessa energia amarga, nessa má água, e você fica nesse looping eterno, o seu coração tá podre. Como é que você vai se conectar com o divino que habita em você, com o seu propósito de vida? Fala pra mim, ó. Não dá, né? E agora vamos trazer outra direção, né, de alma. Qual é a próxima direção de alma mais comum? Ressentimento e raiva. Então, são pessoas apegadas às mágoas, sem jamais superá-las. Em vez de aliviar a dor por meio do perdão, revivem-na continuamente em pensamento. Quando dirigidas pelo ressentimento, calam-se, interiorizam a raiva, enquanto outras se irritam e agridem os outros. Ambas reações são nocivas e inúteis. Esse ressentimento, ele machuca muito mais o ofendido do que a pessoa que o ofendeu. Quando você joga o seu ressentimento para fora, é como se você estivesse pulsionando, né, uma espinha. Tem um monte de pressão ali dentro. Aí você vai, pum! Quando você joga aquela pressão, você joga aquele pus na cara do outro. Você machuca o outro. Porque aquilo vai com muita força. E quanto mais raiva, quanto mais purulenta tá essa raiva, né? Mais ira, mais veneno, né? Aquela pessoa que você fala assim: nossa, eu tô super animada, eu vou abrir minha empresa. E aquela pessoa é amarga. Ela fala: vai, você já viu os impostos? Você já viu, você vai se fuder. Aquela pessoa já joga aquele pus em cima de você. Toda aquela violência, ela joga todo aquele veneno, ela tenta te envenenar, ela tenta acabar com os teus sonhos, né? Porque ela se torna, então, essa pessoa irritadiça, agressiva, nociva, né? Abusiva. E depois que o ofensor faz, ele esquece, ele não entende o quanto ele marcou. Por isso que mães, pais que têm essa energia da ira, sabe, que jogam nos filhos, elas não têm noção do quanto elas estão destruindo aquela criança, né, aquele ser, porque ela faz aquilo, para ela é um alívio de pressão. Eu aliviei a minha pressão, saiu o pus. Para de doer, não para? Quando você espreme uma espinha, né? Quando a gente põe o pus para fora, para de doer. Só que nesse processo emocional, quando eu estouro essa espinha, eu destruo o outro. Eu jogo esse pus, esse veneno, essa sujeira. Eu sujo o outro com a minha ira, né? E esqueço, porque ficou bom para mim, né? Então, essa pessoa que fica nadando nesse mar de ressentimentos, ela nunca vai conseguir ter uma relação, ou ter relacionamentos, ou ser uma pessoa de sucesso. Ela não consegue angariar pessoas, ela não consegue de fato ser uma pessoa bem-sucedida. Ela vai estar sempre... não estou falando de dinheiro, tá, gente? Eu estou falando de sucesso. O que é sucesso? Sucesso é você realmente estar pleno, feliz, você estar cheio, né,
desse amor, dessa abundância, desse sentido de pertencimento, de manifestação divina, né? Tem um versículo de Jó, que é Jó 5, que diz: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Olha que forte isso, né? Presta atenção, gente. Jó, capítulo 5, versículo 2. Ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Não existe vida no ressentimento. Você não vai gerar vida. Você não vai conseguir. Você acha que está vitorioso porque você jogou seu ódio para fora, porque você destruiu alguém, porque você conseguiu. Baixei a bolinha do ser humano, botei o fulano no lugar dele. Você acha que você fez grande coisa? Acha? Tu acha que está abafando, né? Isso é falta de juízo e leva à morte, a sua morte espiritual. O seu espírito morre, sua alma seca. Você perde a conexão com a divindade que habita em você. Você perde essa conexão, né? Muitos são dirigidos pelo medo, né? Seus temores provavelmente resultam de experiências traumáticas e das expectativas fantasiosas do crescimento de um lar extremamente severo ou de disposições genéticas, tá? Pessoas que já nascem com isso. Por quê? Na Bíblia, né, não se fala, pelo menos as interpretações, não se fala sobre reencarnação, apesar de que eu acho que tem versículos lá que nos mostram a possibilidade da reencarnação. Mas nós entendemos da questão da genética, né? Da epigenética, daquilo que vem no DNA familiar, daquilo que está no campo sistêmico da família. Então, do nada aquela pessoa manifesta, é um padrão. Lembra que a gente falou ontem dos padrões, né? Então, esses padrões que vão se manifestando na vida das pessoas, tá? Então, independentemente do que tenha causado essa sua vida dirigida pelo medo, né? Pessoas dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades na vida do transgeracional, epigenética, exatamente. Então, pessoas que são dominadas pelo medo, elas perdem grandes oportunidades, porque elas não conseguem se colocar, né, à disposição da vida. Elas têm medo de tudo, elas têm medo das pessoas, elas desconfiam, elas reclamam que não têm amigos, mas quando os amigos chegam, elas não confiam nos amigos. Elas reclamam que não têm oportunidades. Quando as oportunidades chegam, elas não conseguem agarrar a oportunidade, né? Então, um emprego, né? Você tem uma oportunidade para trabalhar em algum lugar. Você é chamado para trabalhar. Aí você tem tanto medo, você acha que não vai conseguir, que você boicota o seu trabalho. Aí você começa a chegar atrasado, ou você não vai na entrevista, né? Você não chega lá, você não vai para a entrevista de emprego. Você tem tanto medo que você já sabota as suas oportunidades, né? Aí fala assim, eu não tenho amor, meu pai não me amou. Aí aparece uma pessoa na sua vida, uma figura paterna, um amigo, um avô, um tio, alguém, e você fala assim, não vou me envolver porque vai me fuder. Eu tenho medo, eu não quero me relacionar com ninguém. Aí, né, eu não tenho um amor, eu não tenho um homem, mas você não deixa nenhum homem entrar na sua vida, você não abre o seu coração, você não se põe, né, de forma nenhuma disponível para que esse acontecimento ocorra. Aí você fica ali se sentindo a pessoa mais não amada por Deus, né? Mas é você mesma que está com medo de viver, é você que se tira do jogo, né? O medo tira você do jogo. O medo tira você do jogo. E percebe que todas essas direções que nós estamos falando podem levar o seu coração a um sentimento de inveja. Dizer assim, cara, eu não consigo, eu não sou capaz, né, de dirigir a minha vida em amor, em sucesso, conectada com a divindade,
né? Então, tá doendo ver o sucesso do outro. Tá doendo ver que o outro consegue e eu não consigo. Tô com raiva, né? E tentar me dá medo. E eu me sinto culpada. Então, qual é a direção que tá dominando você para você não conseguir aquilo que você quer? O medo é um encarceramento. Presta atenção. Presta atenção. Vou explicar. Cabral, F. Cabral, não sei qual é o seu nominho, mas então vou te chamar de Cabral, tá bom? O medo é um encarceramento voluntário que te impedirá de se tornar o que Deus pretende que você seja. Você se desconecta do seu propósito, da sua missão. Você deve agir contra isso com as armas da fé e do amor. Flávia, bem-vinda! Pronto, Cabral não, Flávia. Então aqui eu vou dar algumas dicas para você, Flávia. Vou primeiro trazer o versículo e vamos falar sobre isso. No amor não há espaço para o medo. O amor amadurece, expulsa o medo. Considerando que o medo causa uma vida vacilante cheia de temores, medo da morte, medo do julgamento, podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. 1 João, versículo 4. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu falo isso sempre nas minhas mentorias. Mas aí a Flávia pode me perguntar, mas já na prática, como é que isso acontece? Autoconhecimento. Eu preciso ir para o processo de autoconhecimento. Eu preciso entender quais são esses medos e por que eles existem. Eu preciso olhar para o meu sistema. Eu preciso ir para a terapia. Eu preciso me colocar à disposição dessa cura emocional. Eu preciso entender as causas dessa cura emocional, né? E aí você falou, creio que se amando, se aceitando, se perdoando, se apoiando e crendo que nunca está só. Exatamente, porque isso é o quê? A função do amor. O verdadeiro amor lança fora todo esse medo, né? A Raquel colocou isso e é por aí. Esse é o processo de autoconhecimento. Então, quando a gente fala, né? Eu tenho o nosso módulo do amor próprio. Quem é que está aqui no devocional de hoje? Acho que tem muita gente que está aqui que está participando exatamente desse processo. O quanto a gente percebe, né, que nós não conseguimos nos olhar com esse amor. Porque o primeiro versículo que eu trouxe ali, né, a gente não tem muito esse cunho devocional como eu estou tendo aqui hoje, mas perguntam para Jesus, né, como eu posso honrar a Deus? E o que é Deus? É o divino em mim, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só assim eu consigo honrar a Deus. Então, quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, que é o divino, que está fora, está dentro e está em todas as coisas, eu preciso me amar primeiro, né? Eu preciso amar a mim mesma. E esse amar a mim mesma está em cuidar de mim mesma, Flávia. Como que eu cuido de mim mesma? Me conhecendo, ganhando consciência, saindo da inconsciência das minhas atitudes, indo em busca de um processo, né? Que não é um processo rápido, né? Não é de um dia para a noite, mas você, se tiver disposta, né? Você em 6 meses, 1 ano, você faz uma mudança estupenda de vida. Eu tenho aqui muitas assistidas, muitas colegas terapeutas que estão aqui na live hoje. Algumas foram tratadas por mim, outras não foram tratadas por mim, outras passam com outras colegas e são pessoas extremamente aceleradas nos seus processos de vencer os seus medos. Algumas vão mais devagar, outras vão mais rápido, né? Mas por quê? Porque através dessa ferramenta de autoconhecimento e autoamor, nós vamos aprendendo a confiar, né? E o que é o medo? É uma ruptura. Quanto mais medo eu tenho, gente, quanto mais medo eu tenho, menos confiança em Deus eu tenho. E é naquele aspecto do Deus Pai. É uma ruptura com o masculino, né? Eu não confio no masculino, eu não confio na proteção, eu não confio nesse Abba Pai, eu não confio nesse Deus Pai que me protege.
Muitas pessoas que têm muito medo, elas têm algum tipo de insegurança relacionada ao seu pai da terra. Ou um pai muito rigoroso, que foi lá e oprimiu. Ou um pai abusivo. Ou um pai que não protegeu. Um pai omisso, né? Então são baseados em alguns traumas, né? Que nós podemos olhar, nós precisamos olhar para esses traumas, né? A Kathleen falou, o retiro foi um acelerador da minha cura. É isso, né? A gente foi lá tratar, a gente tratou muito esse aspecto, né, do masculino, desse divino, desse Deus Pai, né? Então, esse medo vem desse processo de muita insegurança emocional, né? De não se sentir seguro, às vezes até fisicamente, tá? Essa reflexão de ontem sobre o pai me virou chaves aqui. Glórias, glórias, Nayas. Muito bom, muito bom, muito bom. Fico muito feliz. E eu vou trazer eu quero trazer mais 2 tipos de direção, pra gente não se estender muito, que a gente já completou 1 hora de live. Passa assim, né, gente? Temos que ir encerrando aqui nossa reflexão. Muitos são dirigidos pelo amor. Lembrando, gente, eu sempre que bateu o medo, Flávia, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu preciso me conhecer, eu preciso me entregar, eu preciso amar a mim mesma, eu preciso amar o próximo, eu preciso amar a Deus, eu preciso me conhecer, eu preciso desse amor. Eu preciso mergulhar nesse mar de amor. O amor é a grande chave. O amor se manifesta de diversas formas, mas através do autoconhecimento eu chego no amor. Eu sou forjada no amor, né? Muitos são dirigidos pelo materialismo. A culpa nos tomou tempo. A culpa nos tomou tempo. Verdade. Muitos são dirigidos pelo materialismo. O desejo de adquirir é o único objetivo da vida da pessoa. Ela está tão desconectada com o divino dela que o impulso de vida dela é ter para ser, não ser para ter, né? Então, esse impulso se baseia no equívoco de que se ela possuir mais, ela será mais feliz, né? Que ela será mais protegida, que ela será mais importante. Vocês percebem que toda falta, toda a direção errada, ela vem por um sentimento de que eu não sou protegida, de que eu não sou olhada, de que eu não sou conectada com esse Pai, com esse divino. Quem tem medo, questões com o pai, não vai para o mundo, não enfrenta. Exatamente. É isso aí. Gente, o que é bom, né, de lidar com pessoas que, né, estão na sua jornada. Já estão entendendo muita coisa. Vê ela aí por aí. É isso aí. Então, essa coisa de querer ter, de não pode faltar. Até a Soninha outro dia falou numa live que eu achei muito interessante. Ela falou assim, eu percebi o quanto eu tinha necessidade de ter a geladeira muito cheia, né? De comida, de coisa, de abrir, ter muito estoque. Por quê? Porque teve uma infância de falta, né? Ali faltou essa proteção alimentar, né? Teve dificuldades reais, dificuldades de alimento. Então, você, nesse processo de desproteção emocional, né? Você fala, não, eu preciso ter isso aqui para eu me sentir protegido. Muitas pessoas que são materialistas, elas têm um sentido de falta, de desproteção muito grande, né? Então elas precisam se cercar de coisas. Eu tenho que ter tudo que eu preciso ter casa cheia de comida, eu preciso ter roupa. Ó, a gente falou da culpa, dirigidas pela culpa, pela raiva, né? É a segunda emoção, dirigidas pelo medo. E agora dirigidas pelo materialismo. A gente vai ter mais uma, tá? São 5. Então, esse sentimento de que os bens materiais vão trazer felicidade, né? É temporária. O meu marido falou, eu sou assim, muita fartura. A gente tem essa coisa de querer ter tudo, né? Não tem que ter o armário cheio. Então, a gente está começando, mas nós já estamos fazendo esse processo. A gente está começando aí no mercado, né? Amor, e comprar só aquilo que precisa. A gente estragava muita comida, né? Então, a gente agora tá fazendo assim, a despensa tá muito mais vazia,
tem muito menos coisas. Por quê? Porque a gente está trabalhando nesse senso de proteção, de não vai faltar, né? Então eu não preciso me dirigir a uma energia materialista de desespero, de tenho que ter, né? Porque já tem e não vai acabar, eu não estou desprotegido, né? Então esse senso de desproteção precisa ser olhado, né? É um mito comum a respeito do dinheiro, de que quanto mais dinheiro se tem, mais protegido se está. Isso não é verdade. Riquezas podem ser perdidas num piscar de olhos por uma quantidade considerável de fatores que fogem ao nosso controle, né? A verdadeira segurança pode ser encontrada naquilo que jamais poderá ser tomado de você, a sua relação com a sua divindade. A Regina falou, meu pai é apegado aos meus móveis, é difícil para ele se desfazer das coisas. Aí também tá ligado, nesse caso, tá ligado com, talvez com memórias afetivas também, né? São os seus móveis que estão lá, que ele não quer se desfazer, ele não quer é como se aquela matéria, então ele não consegue se conectar com você, né? Mas ele se conecta com você através daquele móvel que você usava quando era criança. Então é uma forma dele se conectar com você, né? E sempre compra muita coisa. Essa necessidade de comprar muita coisa. E tá ligado também com por exemplo, sabe assim, quando você... Eu vou falar depois de peso também, né? Porque o peso pode ser também uma necessidade de proteção. Então eu não consigo me conectar com o meu divino. Existem outras coisas também, né? O peso pode ser para eu ser visto, então eu fico grande para que as pessoas me vejam porque eu me sinto invisível. Eu posso ficar grande porque eu preciso me proteger do mundo, né? Porque eu não me sinto conectada e protegida. E eu posso ficar grande para aguentar a carga. Então são 3 funções que o excesso de peso tem. Mas isso é assunto para uma live, né? Para uma aula, para algo separado. A Miriam falou, Gel, essas 2 lives, quantas fichas caindo, Jesus, tô até zonza. Glória! Eita! Bora escangalhar os traumas tudo, gente. Bora escangalhar esses troços, gente. Bora, bora, bora. E a última emoção que pode estar dirigindo a sua vida é a necessidade de aprovação, né? Então, muitas pessoas permitem que as expectativas alheias de pais, cônjuges, filhos, professores, amigos controlem a sua vida. Muitos adultos tentam ganhar a aprovação dos seus pais que nunca estão satisfeitos, né? Outros são dirigidos pela pressão social do grupo que pertencem, sempre preocupados com o que os outros podem pensar. Suas vidas são dirigidas para pertencer a um grupo, né? Para serem aprovados. Isso é uma grande prisão emocional, né? Isso mostra o tamanho da imaturidade que você carrega em você, né? Infelizmente, os que seguem a multidão quase sempre acabam perdidos nela. Eles não se encontram em si mesmos, não se encontram na sua divindade, né? Eu não conheço todas as chaves, né? Mas eu posso buscar formas, né? E uma das maiores formas de eu não cair nessas direções errôneas da vida, através dessas emoções, é eu olhando para esse divino que habita em mim, é me conectando com esse processo de autoconhecimento, é olhando para Jesus como meu modelo, é olhando para essa necessidade de estar conectada com o divino, e nesse processo de reflexão diária, nesse processo de me colocar nessa presença de Deus, de meditar com Deus, de andar com Ele, né? De tirar um tempo para me conectar, para meditar, para orar, para chorar na presença de Deus, para colocar para fora toda a minha mágoa, né? No colo do único que vai realmente poder transformar a minha vida, né? Ser controlado pela opinião dos outros é uma forma segura de jamais atingir o seu propósito, atingir os propósitos de Deus para sua vida. E aí Jesus disse, ninguém pode servir a 2 senhores, em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a 2 senhores.
né? Ou você é senhor de si, ou o outro é senhor de você. Você precisa fazer uma escolha, né? Outras coisas podem influenciar você, mas todas vão te levar para o mesmo impasse. Potencial não aproveitado, estresse desnecessário e uma vida sem realizações, né? Então, nada é mais importante do que conhecer o seu propósito, né? O propósito de Deus para sua vida. E nada pode compensar o prejuízo de você não se conhecer, de você não conhecer para que você foi feito, né? Então, essa é a grande sacada, né, do nosso dia. Vamos lá. Feche os olhos agora, quem quiser, quem puder, né? Nós já extrapolamos um pouquinho, aí já passamos 10 minutinhos aqui do horário que eu tinha planejado. Eu queria que você refletisse pelo que eu tenho sido dirigida. Eu tenho sido dirigida pela culpa? Eu venho fugindo, ocultando remorsos? Eu fico presa ao passado? Eu não me permito, eu não me perdoo. Porque Deus já te perdoou, tá? Mas você que não se perdoa. Você tem colocado a direção da sua vida na culpa, na energia da culpa? Você tem fugido? Você é um fugitivo errante pelo mundo? Você anda por aí sem propósito porque você se sente indigno de tanta culpa? Ou você é dirigida pelo ressentimento e pela raiva e sai por aí destilando o seu veneno, tirando a esperança dos outros? Ou você é vítima disso? Como é? Você vive inflamado, explodindo, destruindo as coisas ao seu redor, as relações, a integridade sua e do outro. Você tem sido dirigido pelo medo, perdido grandes oportunidades na sua vida, oportunidades de coisas que você tanto deseja. Quais são as oportunidades? Quais são os amigos? Qual é o trabalho? Qual o relacionamento afetivo íntimo? Qual a possibilidade de uma mudança de vida, de mudar de cidade, de mudar de país, de fazer a sua transição de carreira? Que medo é esse que tem te impedido? Que falta de amor é essa que tem te impedido de ter a coragem divina dentro de você para cumprir o seu propósito? E que sentido, né, faz viver e não amar a si mesmo, viver em medo de morrer, medo de ser julgada, medo de errar? E agora reflita se você tem sido dirigida pelo materialismo, o desejo de obter coisas materiais para se proteger, pelo medo da falta, pelo medo da escassez, pelo medo de perecer, pelo sentido de desproteção. E você tem sido, então, dirigido pela necessidade de aprovação? Você tem deixado, né, que pais, cônjuges, amigos, professores controlem sua vida? Você tem colocado o controle remoto da sua vida na mão dessas pessoas, fazendo aquilo que elas expectam para você? Você tem delegado isso? Você tem deixado isso para o outro? Olhe para
que aspecto, para que direção você tem caminhado. E nesse momento, feche seus olhos e diga: eu hoje, eu libero em mim. Eu libero esse medo, eu libero essa raiva, eu libero esse ressentimento, eu libero desse sentido de desproteção, desse materialismo. Eu me libero dessa necessidade de aprovação. Eu me libero de toda culpa. Eu começo a olhar para isso, eu me permito. E eu peço que Deus me fortaleça, que a divindade que habita em mim esclareça, me traga consciência, me traga luz. Que essa luz possa mostrar as minhas dores, as minhas chagas e que possa, de fato, haver uma cura dentro de mim. Diga: eu desejo conhecer essa energia maravilhosa do divino. Eu desejo que Deus habite dentro de mim de forma potente, brilhante, intensa. Que eu possa sentir essa presença. Que eu possa me sentir única, una, inteira na presença de Deus. Que eu sinta a divindade manifestar-se através da minha vida, do meu sentir, do meu falar, do meu agir. Eu quero respirar agora, aliviada. Eu quero respirar vida. E nesse processo de transmutação e transcendência espiritual, me conectar cada vez mais com a energia poderosa do divino que habita em mim. Eu desejo fazer a minha jornada de volta para casa, para o colo do Pai. E peço agora para que o seu propósito de vida comece a ficar cada vez mais claro. Que o seu propósito de vida queime no seu coração. Que você consiga tirar as camadas, as barreiras que te impedem de sentir, de perceber aquilo para a qual você foi feita. Ganhando consciência sistêmica, eu consigo não sentir inveja, não sentir que eu não mereço. Ganhando consciência de quem eu sou, de quem é Deus em mim e de que eu estou numa grande jornada, numa grande experiência. Eu posso então ser em vez de ter. Eu posso viver em vez de sobreviver. Abra seus olhos. Eu espero que você tenha conseguido sentir no seu coração o tamanho do valor que você tem. E que tá tudo bem não ser perfeito. Que tá tudo bem ter deslizado na vida. Até tá tudo bem não ter se amado. Tá tudo bem. E que nesse processo de intimidade, dessa nova intimidade com Deus, de abrir seu coração para essa presença divina, que nós possamos ser curados em amor. Flávia, bem-vinda, um grande beijo. Simone, muito obrigada. Roquele, obrigada, meus amores. Eu amo muito vocês. Amanhã estamos aqui
de novo às 6h59, tá bom? Eu também agradeço, Sherlocka. Medo de tudo pode ser considerado um padrão? O medo é um sintoma de um padrão. O medo é um sintoma de um padrão. A Marley perguntou aqui. O medo é um sintoma de um padrão. Algo aconteceu, é sempre um fato, né? O fato é que leva o padrão. Aí o medo é uma sensação por conta de um padrão. É como se ficasse um padrão ali pulsando. Então você sente no campo e aquilo gera um medo. Ah, Marley? Então o medo é o sintoma. Agora, o medo da vida, o medo de morrer, tudo isso está ligado, como eu falei, pode ser algo sistêmico, né? Pode ser algo que vem dentro de você como uma experiência traumática. Então, precisa olhar, né? Precisa estar com um profissional que possa te dar essa ajuda para perceber, né? Se é um padrão familiar, se é um padrão repetitivo, ou se é algo que foi gerado por alguma experiência sua desse momento, traumática. Tá bom? Obrigada, meus amores. A Fatiminha Souza falou, foi incrível, já gratidão. A Fafá disse, quando a gente pensa que já foi tudo o suficiente, já tem mais para nos aprofundar. Ai, gente, que bom, show. Pronta para um dia incrível. Vocês são incríveis. Obrigada, Robertinha. Bela, um beijo, amo vocês. Gratidão, gratidão. Aqui acordo e durmo com a Gel. Marley, não consigo identificar. Marley precisa de sentar para bater um papo com uma terapeuta, né? Precisa fazer uma avaliação, tá bom? Aqui no grupo temos várias. Depois qualquer coisa me manda um direct que a gente bate um papinho, tá bom? Um beijo no seu coração, Marley. O importante é começar, tá bom? Começar o processo de autoconhecimento. Beijo, terapia é autoconhecimento. Amo vocês. Estaremos aqui. De novo. Amo, amo, amo!